A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma satisfação estar aqui novamente. Agradeço a Deus por isto. Eu sou o pastor Zé Fernandes, este é o canal Respirando EBD, e hoje eu trago para os amados irmãos a resposta para uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Um dia eu resolvi perguntar se eu realmente conhecia a minha revista da escola dominical, a minha lição bíblica. Porque desde 82, quando eu me converti, eu sempre estou em contato com ela. Além da Bíblia, da harpa, e sempre trago comigo uma lição da escola dominical. Então eu resolvi perguntar se eu realmente conheço a minha lição. E eu, meus queridos, separei ali 14 perguntas com 14 respostas, que eu quero trazer para os amados irmãos hoje. Meus irmãos, esta revista aqui, ela é preparada, é uma ferramenta preparada para auxiliar o professor. Além dela conter na íntegra todo o texto da lição do aluno, ela traz 10 sessões, preparadinha, para ajudar ao professor na elaboração da sua aula. Esta é a revista do mestre. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que é título? Título é, na verdade, o primeiro contato que o aluno tem com a lição. É o título. O título, na verdade, é uma parte da lição. Ele é tão importante, queridos, que existem autores que, quando está ali escrevendo a sua obra, na hora de escolher o título, ele escreve vários títulos para escolher um. Esses dias eu estava ouvindo um autor e ele está acabando a sua obra e ele disse que já tinha escrito 70 títulos para escolher um para a sua obra. Veja a importância. O que eu entendo é que começar a estudar a lição sem dar atenção para o título é começar a estudar deixando uma parte para trás. Ok, queridos? A outra pergunta é: o que é texto bíblico? O texto bíblico que tem na nossa lição, ele é aquela porção bíblica, escolhida pelo autor, o comentarista, que vai ser usado como base, como para a argumentação da lição, no comentário da lição. E o texto áureo é a essência desse texto. É como se fosse o suprassumo desse texto. E ele pode ser tirado do próprio texto bíblico, como pode ser usado de uma outra porção da Bíblia. A outra pergunta é: e o que é verdade prática? A verdade prática, meu querido, nada mais é do que uma verdade tema, uma verdade básica, uma sentença tema. É como se fosse assim, como se a estrutura da lição fosse um revólver e a verdade prática a bala. Então ela é a verdade central, aquela sentença que tem que estar inserido mesmo na mente do aluno. Depois vem os hinos sugeridos. O que é hinos sugeridos? São hinos escolhidos, que têm uma mensagem de acordo com o tema da lição, daquilo que vai ser ministrado. Em seguida, nós temos o objetivo geral. O que é objetivo geral? Objetivo geral são as metas da lição, Elas são formuladas de modo que o professor saiba exatamente o que espera do aluno em termos de ação e despertamento, desempenho. Esse é um objetivo geral.
Depois vem o objetivo específico, que é um objetivo, né, de cada tópico, também na nossa lição. E o que é interagindo com o professor? Aqui, meus queridos, são orientações, né, dadas ao professor para auxiliar, né, na elaboração da sua aula. A orientação, né, interagindo com o professor. Depois vem o ponto central. O ponto central, ele é uma ideia, um contexto, ou melhor, um conceito que repassa toda a lição. Vamos ver aqui. De repente você está estudando a lição aqui e ela sai daquele assunto. Para que não aconteça uma dispersão, né, da lição que você está ministrando, se caso acontecer, é só voltar para o ponto central e ali você continuar. Então o ponto central serve isso. Se caso o assunto sair para um outro, algo paralelo ao que se está falando, para que não haja uma dispersão, é só voltar para o ponto central e começar de novo. Ok? Depois nós temos a síntese do tópico. A síntese do tópico é um resumo no final de cada tópico, né, de tudo aquilo que foi discutido. Você estuda o tópico, ao final do tópico tem essa síntese, que é um resumo de tudo que foi discutido no ponto. Depois vem os subsídios, que são recursos auxiliares, né, sobre teologia, geografia, bibliografia, história, didática, né? São estes recursos que vêm nesta lição para te ajudar, professor. Tá? Então, é muito rica essa lição. O vocabulário, o que é o vocabulário? É lá onde você vai descobrir o significado de palavras e expressões do vocabulário. Depois, para refletir, nós temos aí, né, um questionário, e eles são usados para o professor trabalhar, né, com os alunos. Algumas questões que são levantadas na lição. Anotações é um box que vem em cada ponto da lição para o professor fazer as suas anotações. Depois, no final, tem sugestões de leitura. São livros que você pode usar para enriquecer o tema que está sendo estudado. Ok, meu querido? Então, a nossa lição, ao final de tudo isso, eu descobri que a nossa lição é muito rica. Estude. Faça isso. Ame isso, esse material que vocês têm na mão. E Deus nos ajudará a cada dia, meu querido. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo. Amém.